Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no canal, algo que Deus colocou no meu coração para que Ele possa falar com você, que muitas vezes não vê saída, não vê solução, e Deus ele falou fortemente ao meu coração que muitos estão ansiosos, preocupados com o futuro, com medo, e sabe essa dor que você está sentindo no peito? Essa ansiedade que parece que nunca passa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu creio que essa mensagem ela vai falar fortemente ao seu coração. Se você precisa de um renovo hoje, não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe aqui. Ele conhece cada detalhe do seu coração e Ele quer falar com você de uma maneira nova, porque ainda que a gente venha sorrir para as pessoas, Ele sabe o que você passa aqui dentro. E lá em Mateus capítulo 11, o versículo 29, o próprio Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração. Então se você quiser saber quem é Jesus, ali ele revelou o coração dele. O coração dele é manso. O coração dele não tem ódio, não tem ira. Ele veio para consolar os que choram. É isso que a Bíblia diz. Ele veio para aliviar os nossos fardos. Mas a gente sabe que poucos têm entrado nesse descanso. Então nós já vamos começar com a mensagem de hoje. E pode ficar tranquilo porque aqui eu não falo de religião. Tudo que eu vou te explicar aqui, como eu sempre faço no meu canal, não é baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas no que a palavra de Deus diz. E lá em Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz que se o seu prazer estiver no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Então, nosso coração precisa estar alinhado com a vontade do Senhor, porque quando você pede uma coisa para Deus, Ele vai fazer de tudo para trabalhar em seu coração em tempo recorde. Então, saiba de uma coisa, Deus tem pressa. Amém? E nesse meio tempo, Deus ele já está fazendo coisas grandiosas que talvez você nem esteja percebendo, mas Ele já está te fazendo ser mais perseverante, Ele já está te fazendo ser mais paciente, viver mais em santidade. Deus já está tirando tantas coisas do seu coração e Ele já está te purificando. Então é nesse tempo de dificuldade que Deus ele faz coisas grandiosas. E quando Ele perceber que você está pronto, que chegou a hora, o momento certo, aí pode ter pessoas, pode ter dificuldades, pode tudo tentar conspirar, tentar resistir, mas nada vai conseguir parar aquilo que Deus tem para sua vida. E você precisa estar com o coração aberto para que Deus faça do jeito dele, que na maioria das vezes é diferente do nosso jeito e sempre é melhor do que a gente imaginava. Então fica até o final desse vídeo e vamos começar com a mensagem de hoje. Então vamos lá, eu vou contar aqui para você hoje o que aconteceu em um episódio muito interessante que talvez você já tenha ouvido aí na sua vida. Então eu vou ler aqui para você em Mateus capítulo 14, o versículo 22 ao 24. Olha só o que está escrito. Logo em seguida, depois das multiplicações dos pães e peixes, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandar as pessoas para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Preste atenção. Quando anoiteceu, ele ainda estava lá, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas porque um vento muito forte havia se levantado. Olha isso aqui, Jesus ele estava orando sozinho. E ele fez questão de ficar longe dos discípulos porque tem momentos que é importante que a gente fique sozinho também. Jesus ele sabia dessa importância porque é nesse momento que a gente tem mais intimidade com o Pai. Quando você está diante das pessoas, muitas vezes você não consegue se abrir como deveria. E foi nesse momento que Jesus ficou orando no monte que aconteceu algo inusitado. Os discípulos estavam no barco agora e veio uma forte tempestade. Veio um vento muito forte que se levantou. As ondas estavam vindo contra o barco. E talvez você pense assim: nossa, mas Jesus ele fez isso? Ele deixou os discípulos abandonados? Olha que interessante, lá em Marcos capítulo 6, o versículo 48, Marcos traz um ponto de vista muito interessante. Ele diz assim, Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Ou seja, gente, Marcos, ele chegou a dizer que Jesus lá do monte, mesmo com aquela tempestade, mesmo com aquele tempo ruim, já era de madrugada,
Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento em apuros. Aqui eu entendo que é bem provável que Jesus ele não viu com seus olhos naturais, porque Jesus ele estava em um monte muito alto, era uma tempestade, mas Jesus ele viu em espírito. Deus revelou para ele e Jesus então foi ao encontro dos discípulos. Jesus ele vê você também, mesmo você passando por um vale, por um deserto, por uma tempestade, Jesus sabe o que está acontecendo. Por mais que você ache que não, porque hoje você presencia o quê? Os problemas, né? Você só vê problemas, dificuldades, e você não vê Deus agindo em sua história, em sua vida, só que na verdade Ele está te observando. Então Ele vê o momento difícil que você está passando. Não é por acaso que você está aqui. Deus já tem te conduzido para a sua palavra, para que você aprenda da palavra dEle. Então esse é o momento em que você está aprendendo a viver pela fé. E quanto antes você aprender a ser amigo da fé, quanto antes você aprender a ter esse estilo de vida, essa maneira de viver, onde você não vê com seus olhos naturais, mas você vê com seus olhos espirituais, quanto antes você aprender isso, mais feliz você será. Mais você ficará em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, continuando aqui, Jesus ele vai até os discípulos. E eu vou ler aqui para você o que aconteceu no restante dessa história, aqui em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 32. Olha só o que está escrito. E por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde estás. Jesus respondeu: Então venha, Pedro. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a sua mão e segurou a mão de Pedro. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Olha que interessante. Jesus ele está aqui agora andando sobre as águas para encontrar os discípulos. Eles ficaram com muito medo, pensaram que era um fantasma, mas naquela hora Jesus ele falou: Não tenham medo, sou eu, o Cristo. Então Pedro falou: Jesus, então me dá uma palavra de ordem para que eu ande sobre as águas. Eu quero experimentar isso também. E Jesus falou: Venha, Pedro. E quando Jesus entregou uma palavra, foi como se fosse uma ponte sobre as águas. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela produz vida onde não tem saída, onde não tem solução. Então Pedro caminhou sobre as águas, só que a Bíblia diz algo muito interessante. Ela diz: Mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Olha, eu me lembro, você já deve ter se lembrado aí também, de vários momentos assim na sua vida, aquele momento que você não vê mais saída. Você acha que não tem mais jeito e aí você se desespera. É aquele momento que o medo entra no seu coração e aí você começa a afundar. Sabe, quando eu vejo Pedro ali, no meio do mar, açoitado pelas ondas, eu lembro muitas vezes da minha própria vida, não enxergando uma saída, mas eu enxergava Jesus, sabe, andando por cima de tudo aquilo que tentava me derrubar, que tentava me destruir. E eu vi ele lá tão calmo, tão sereno, e era ele tentando me acalmar, dizendo: Não tenha medo, sou eu, tem de bom ânimo. E a única coisa que Jesus me pedia naquele momento era para ter coragem, bom ânimo, mas isso não era o suficiente para mim. Então eu disse: Senhor, se és tu mesmo, me ajuda a andar sobre as águas também. Me ajude a parar de olhar para esse mundo e olhar para o Senhor. Então, assim como Jesus disse para Pedro, ele me disse: Venha. E eu fui. Dei os meus primeiros passos de fé. Mas realmente não é fácil e é normal, as dificuldades vêm mesmo.
Mas o que não é normal é a gente desistir. E quando eu menos esperei, eu já não estava mais olhando para o vento apenas, mas para os efeitos do vento forte. E isso me distraiu de Jesus. E a partir do momento que o medo entrou no meu coração, aí eu comecei a afundar. Comecei a afundar na ansiedade, no medo, e quando eu me dei por mim, quando menos esperei, eu já não estava mais buscando a Deus como eu deveria. Eu estava no fundo do poço. Aos olhos humanos, o pior lugar para se estar, mas aos olhos de Deus, não existe outro lugar melhor. É o lugar da dependência, é o lugar onde você está fraco e nada melhor do que a frustração para que Deus nos dê uma nova direção, uma nova revelação. E eu confesso que o que me fez seguir em frente durante todo esse tempo foi o simples fato de olhar para Jesus. Muitas vezes eu não tinha palavras, mas eu tinha lágrimas para derramar em oração. E saiba que aquilo que Deus ele tem para a sua vida, que a Bíblia diz é muito maior, muito melhor do que tudo aquilo que você já pensou, que você já imaginou. Ninguém impedirá, porque é exatamente na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então logo Jesus estendeu a sua mão, segurou a mão de Pedro e eles voltaram a andar por cima das águas novamente. Amém? Eles entraram no barco e a tempestade, o vento, parou. E eu sei que muitos estão passando o mesmo. Você está no meio de uma tempestade, você está afundando, você está no fundo do poço. Mas eu quero te dizer hoje que Deus ele não se esqueceu de você. Isso aqui é só um lembrete de que ele não se esqueceu das promessas que ele fez sobre a sua vida. É só você ver na Bíblia inúmeras passagens, promessas do Senhor que jamais cairão por terra. A Bíblia diz que ele cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, quanto mais de nós, que somos obra-prima de sua criação. E se até os passarinhos, ninguém disse para eles onde tem comida ou não, e mesmo assim Deus encaminha eles até o alimento. E Jesus disse, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Então quero te convidar aqui hoje a não ficar focando somente nos problemas. Não olhe as circunstâncias, coloque essa verdade no seu coração. O mesmo Deus que sustentou os discípulos, é o mesmo Deus que sustenta você hoje também. O mesmo Jesus que estava disposto a ir até os discípulos, não importa onde eles estivessem. É o mesmo Jesus que está disposto a acalmar a tempestade do teu coração. E você não precisa esperar o último capítulo da sua história para entender que Deus é fiel. Viva hoje com essa convicção. Confie de todo o seu coração. E se alguma voz tentar te dizer que não tem mais jeito, que não há mais esperança, que não tem mais solução, lembre-se que o arco-íris vem logo após a tempestade. E a tempestade ela não dura para sempre, mas ela tem um tempo determinado. E a aliança de Deus, ela permanece até o fim. Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda que você é feliz. Você que está me ouvindo aí, você é a pessoa mais feliz da terra. Se você enxergar a vida com o olhar da fé. Amém? E eu sei que a dor, ela continua no seu peito. Eu sei que a ansiedade é muito forte e você acha que não vai suportar. Mas nós vamos pedir aqui que Deus mude a tua história. Deus tem promessas na sua vida. Deus já liberou palavras a teu respeito. E sabe esse sonho que arde aí no seu coração? Parece impossível, né? E quando você pensa nisso e olha para o seu cenário, você começa a chorar. Mas ele mesmo disse, a mesma coisa que ele disse para Jeremias no capítulo 29, Deus está dizendo para você hoje, eu sei como fazer você chegar lá. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você tanto deseja. Amém? Você crê nisso? Deus pode fazer isso. Deus ele pode mudar a sua história, mas ainda que as circunstâncias não mudem, se o seu coração mudar, já valeu a pena. Porque o que mais dói, sabe o que é? É essa dor aí no seu peito, essa ansiedade que nunca passa. Deus ele pode mudar a sua história, mas muitas vezes ele não vai mudar as circunstâncias justamente para que você aprenda a depender somente dele, para que você aprenda a viver pela fé, para que você aprenda a ser fiel no pouco e no tempo certo. No tempo determinado, ele te colocará no muito. Amém? Então,
Nós vamos orar agora. E se essa palavra ela falou com você, ore junto comigo. Uma oração nada mais é do que uma conversa. Converse com Deus. Deus ele já se faz presente. Fale com Ele tudo que se passa aí dentro. Entende? Deus ele ama quando a gente fala coisas que muitas vezes a gente não fala para as pessoas, né? Mas Deus ele ama tanto quando a gente fala para Ele, conta tudo. Entende? Então, fale com Deus, converse. E eu vou fechar meus olhos. Se você quiser, feche os seus também. Então, vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento agora. Esse meu irmão, essa minha irmã está aqui orando junto comigo. E eu te agradeço, Pai, porque aprove ao Senhor que essa mensagem fosse escutada por eles hoje. Oh, meu Deus, o Senhor é fiel. Eu sei que essas dificuldades que a gente passa hoje não se comparam com aquilo que o Senhor tem para nós, guardado para nós. Oh, Papai, mas nos ajude a continuar firmes nos teus caminhos. Nos ajude, Pai, a não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente para o Senhor, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, que o Senhor venha estar em cada área da nossa vida. Oh, Papai, perdoa porque muitas vezes a gente coloca tantas coisas na frente do Senhor, a gente coloca muitas vezes a preocupação do futuro, muitas vezes a preocupação em ter dinheiro, ter que sustentar a nossa vida, mas oh, Papai, é o Senhor que nos sustenta. Aleluia. E eu creio que muitas pessoas agora elas foram tocadas por essa palavra. E eu te louvo, Pai, porque não sou eu, mas foi sempre o Senhor. E da mesma forma que o Senhor colocou esse sonho no meu coração, e veio lutas, veio dificuldades, mas olha eu aqui fazendo a Tua vontade, fazendo aquilo que eu achei que era impossível, mas eu sei, Pai, que muitos acham impossível também esse sonho que o Senhor colocou no coração deles, mas eu sei que essas promessas elas vão se cumprir, Pai. Eu sei que no tempo certo elas vão se cumprir, mas nos dê força, Senhor. E eu também oro por cada um de nós para que a gente também venha escolher continuar nos Teus caminhos firmes e fortes. E é no Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém, glória a Deus. E não vá embora ainda. Se você quiser aceitar Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, repita essas palavras comigo. Eu vou dizer aqui, eu quero que você repita, se você quiser tomar essa decisão na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor ressuscitaste entre os mortos. Escreve o meu nome no livro da vida e lança o meu pecado no lago do esquecimento. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida, e é no Teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Saiba que essa é a melhor decisão, a maior decisão que você faz na sua vida. E para finalizar, eu só quero que você saiba que Deus te ama, Jesus te ama, amém? Então essa foi a mensagem de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um abraço.